Bom dia a todos. Good morning, everyone. It's a great joy again to study the Word of God with you. É uma grande alegria novamente estudar a palavra de Deus com você. And God is good, right? Deus é bom, não é mesmo? And He's good all the E time. Ele é bom o tempo todo. And He has great plans for your E life. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. And He wants to use you to His glory. E Ele deseja usá-lo para a sua glória. And today's topic is also very important for our life. E o tópico de hoje é muito importante para as nossas vidas. We are going to this love letter of God. Nós estamos estudando essa carta de amor de Deus. And this time in Deuteronomy chapter 14. E nesta vez nós vamos ler de Deuteronômio capítulo 14. God through Moses is reminding us who we are. Deus, através de Moisés, está nos lembrando sobre quem Ele é. You are the children of the Lord your God. De quem você é. São os filhos do Senhor, o seu Deus. You are a people holy to the Lord your God. Você é um povo santo ao Senhor, teu Deus. Out of all the peoples on the face of the earth, De todos os povos da face da terra, Ele te escolheu. the Lord has chosen you to be His treasured O possession. Senhor te escolheu para ser possessão dele. So what does it mean? O que isso significa então? One thing is now stressed among many others, but one thing, very important one, do not eat any detestable thing. O que isso significa então? Uma ideia que é muito enfatizada é não coma nada detestável. And then it's stated, and you may eat this and that. Isso significa que você pode comer outras coisas, isso e aquilo. So this morning I would like to study more with you the validity of the Levitical laws of clean and unclean. Então, nesta manhã, nós gostaríamos de estudar contigo a validade das leis de comida levíticas, aqui os animais puros e impuros. And you know the gospel is very clear. Você sabe God created us. He's our creator. Você sabe que o evangelho é muito claro. Deus nos criou, Ele é o nosso criador, portanto. And He also created food. E Ele também criou os alimentos. Oh, food is so good, right? Comida é bom demais, não é? Você não gosta também? It's important in our É life. importante para as nossas vidas. And God is our creator. Know also what is the best food for us to fuel our body. Deus, como criador, escolheu qual que é o melhor tipo de alimentos para nós, para energizar os nossos corpos. Because He's our holy creator. Porque Ele é o nosso santo criador. Well, but we need to understand that food is not the center of our life. Nós precisamos entender também que comida não é o centro de nossas vidas. The center and heart is always God. O centro e o coração é sempre o próprio Deus. We cannot be belly-centered or food-centered, but God-centered people. Nós não podemos estar centrados ao redor de nossa própria comida ou própria da nossa própria barriga e estômago, mas centrar as nossas vidas em nosso Paul Senhor. is telling us in Romans 14:17, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Paulo diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, But of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Well, let me demonstrate the importance of eating in our life. Permita-me demonstrar a importância de se alimentar, de comer para as nossas vidas. Do you know that the first God's two commandments were related to food? Você sabia que os primeiros 2 mandamentos de Deus são relacionados à comida? When the Hebrew root tzava, from which we have commandments, are used, it's related in Genesis chapter 2, verse 16, 17, to eating. Quando a raiz hebraica tzavá, que significa mandamento, é utilizada em Gênesis 2, 16, 17, relacionado a comer, se alimentar. When the first commandment was the commandment of freedom. O primeiro mandamento é o mandamento da liberdade. You are free to eat of everything I created. Vocês são livres de comer de tudo que eu criei. And then the second is negative, but one fruit is not for you. E o segundo mandamento é negativo, mas
da árvore, daquela fruta, está It proibido is para also você. interesting that the first temptation in the Garden of Eden was related to food. É interessante que a primeira tentação no Jardim do Éden também foi relacionada à alimentação, à comida. And Christ's first temptation was in connection to eating. E a primeira tentação de Cristo também foi relacionada com a alimentação, comer. So no wonder that we are tempted in this area of life. Não é à toa que também nós somos tentados nesta área específica da vida. And this is why God from the very beginning gave a clear instructions what is good for us and what is harmful. Isso porque, por essa razão, Deus desde o começo nos deu instruções precisas daquilo que é bom e daquilo que é ruim para nós nos But even though alimentarmos. eating is significant, remember that presence of Christ in your life is the most important. Mesmo embora se alimentar é importante, lembre-se que a presença de Cristo na sua vida é aquilo que é mais importante. Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. And Ellen G. White is also reminding us in the book Gospel Workers on page 315 E a senhora White também nos lembra no livro Obreiros Evangélicos, na página 315, that whatever topic we interpret from the Bible, it must be always Christ-centered. qualquer tópico que nós venhamos a interpretar das Escrituras deve ser sempre centrado, cristocêntrico. The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. O sacrifício de Cristo, a expiação pelos pecados é a grande verdade na qual todas as outras verdades devem se juntar e apontar para esta. And every truth in the Word of God from Genesis to Revelation must be studied in the light that streams from E Calvary. todas as verdades de Gênesis e Apocalipse devem ser estudadas à luz que emana do Calvário. The cross of Jesus need to be the foundation of every speech, every discourse, every sermon given by our ministers. A cruz de Cristo deve ser a fundação de todas as falas, todos os discursos, todos os sermões que são apresentados pelos nossos ministros. So when we speak about our eating, Christ must be uplifted. Então, quando nós falamos sobre alimentação, Cristo precisa ser elevado. And Paul said beautifully in 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, E Paulo disse de forma muito bela em 1 Coríntios capítulo 10, 31, quer você comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, do it for what? fazei para o quê? Do it for your health, right? Fazei para a sua própria saúde, correto? Or do it for the glory of your church. Fazei para a glória de sua igreja, é isso que está dizendo o texto? Do it in order to respect the teaching of the Bible. Fazei para respeitar o ensinamento bíblico, é isso que está escrito? You see, it's not anthropocentric or head-centered. Note que não é antropocêntrico ou centrado em uma ideia conceitual. We need to live outside of us to the glory of God. Então nós precisamos, quer comais, quer bebais ou fazer outra qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. So let me stress it from different perspective. Permita-me enfatizar de uma outra perspectiva. By eating or drinking or not eating or not drinking Então, something, quer comais ou quer bebais, ou quer não comais ou quer não bebais, ou qualquer we outra are coisa, not gaining nós salvation. não estamos ganhando salvação por esta razão. We are not building a highway to access heaven. Nós não estamos construindo uma pista para ter acesso ao céu. What we were reading in Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 3, O que nós estamos lendo de Deuteronômio capítulo 14, versos 1 a 3, is it there? When you will eat right food, then you will become my children. é que quando você está comendo a comida apropriada, você irá se tornar meus filhos? No. Claro que não. You have, because you are the children of O que God. está escrito é porque vocês são os filhos de Deus. Because you are holy. Porque vocês são santos. Because you are chosen by God. Porque vocês foram escolhidos por Deus. So do the right thing. Então, faça da maneira correta. So because we are children of God, we want to respect our Creator. Porque nós somos filhos de Deus, nós precisamos respeitar o Because nosso we are Criador. holy, which comes from Him, out of gratitude, we desire to do God's will. Porque nós somos santos,
por causa da nossa gratidão pelo Senhor, nós desejamos fazer a vontade de Deus. We do not eat this food or not eat another, Nós não comemos desta comida e não comemos da outra. or we do not drink alcohol or use drugs or smoke. Nós não tomamos álcool, usamos drogas ilícitas ou fumamos, In order to be saved. a fim de que possamos ser salvos. We are doing it because we are saved. Nós não fazemos isso porque nós somos salvos. And this is very crucial. We do not keep God's commandments in order to be saved, but because we are E saved. isso é central. Nós não guardamos os mandamentos de Deus para sermos salvos, out mas of- porque nós somos salvos. It's out of gratitude that we do this or Por not do that. gratidão, nós fazemos isso e evitamos outros tipos de comportamento. Salvation in Christ is always the root of everything. Salvação em Cristo é sempre a raiz de todas essas And coisas. obedience is the fruit, is the result. E a obediência é o resultado, é o fruto deste Well, let me tell you relacionamento. that in my native country, which is Czech Republic, Permita-me dizer que lá no meu país onde eu nasci, na República Tcheca, we have a national dish. nós temos um prato nacional popular. And do you know what is it? Você sabe qual prato é esse Well, culinário? here you are, the dumplings. Nós temos os dumplings, Okay, cabbage cabbage, que é and o pork. cabbage é o repolho e o porco. And of course, beer with that. E claro, a boa cerveja tcheca. This is national food. Essa é a comida nacional. So you can imagine that we as Adventists, we were quite in awe with this regulation. Então você consegue imaginar o desconforto da cultura adventista com essa culinária nacional tcheca. Wherever I came as a pastor or student of theology, always pork was served and beer was with that. Onde eu ia como um pastor ou como um teologando, sempre me serviam cerveja ou me serviam carne de porco. And when I was studying in the Protestant university, the students and professor tell me, "Why you do not eat pork? It's so good." E quando eu estava estudando na universidade protestante, os professores e estudantes chegavam até mim e falavam: por que você não está comendo porco ou bebendo cerveja? É tão gostoso, é tão bom. And at that time, I did not know better. Naqueles dias eu ainda não sabia o suficiente, não And I sabia said, bem. well, you know, this is a part of God's revelation, and it's in Leviticus 11 and Deuteronomy 14, and I observe it. E eu falava assim: nossa, isso daqui é parte da revelação de Deus, está em Levíticos capítulo 11, em Deuteronômio capítulo 14, e por isso eu obedeço. But I have to tell you, I was never happy with my answer. Mas eu tenho te dizer, eu nunca era satisfeito com esse tipo Because de they resposta. always responded, "Oh, I know, you Adventists, you are from this Old Testament, and you always go to the law. Porque But sempre- we are under the grace of God." Eles sempre respondiam: ah, vocês adventistas, vocês amam o Antigo Testamento, vocês sempre vão pro lado da lei, mas nós entendemos melhor a graça. You know, today, when somebody is asking me that question, I answer completely different. Hoje, quando as pessoas me perguntam essa mesma pergunta, eu respondo de uma forma I completamente say, you diferente. know, I love Jesus, Sabe como eu respondo? Você sabe, and eu I am amo a Jesus. in love with Him, E eu estou apaixonado por and Ele. He's my example E Ele é o meu exemplo of faith. de fé. He's the model for my practice and Ele é o behavior. modelo da minha prática, do meu comportamento. And do you know that Jesus never ate pork? E você sabia que Jesus nunca comeu porco? And because Jesus did not eat pork and is my example, I do not eat pork. E porque Jesus não comeu porco e Jesus é o meu exemplo, eu também não como porco. Do you see the shift in my answers now? Você consegue perceber a mudança na resposta? Before it was law-oriented. It is written. Antes era orientada majoritariamente para a lei. Está escrito. Now I go to Jesus. Agora eu vou para And Jesus. say, you know, Jesus, He lived His revelation. Sabe, Jesus viveu And a I luz love dessa Jesus, revelação. so I do what Jesus is E eu doing. amo a Jesus, então eu faço aquilo que Jesus fez. And I know if they have more questions, then I answer. But usually they want to ask that question in order to tease you and put you down. E se eles tiverem mais perguntas, eu respondo, mas geralmente eles fazem esse tipo de pergunta para te pegar e te colocar numa luz And negativa. by that answer,
They're silent. Okay, yeah, that's true. Jesus never ate pork. Mas com essa resposta, geralmente eles ficam em silêncio. I É do the verdade, same Jesus não comeu when I porco. speak about other topics, including Sabbath and so forth. Quando eu ensino outros tópicos, como sábado e outras coisas, eu uso o mesmo tipo de lógica. Our answers need to be always Christ-centered. As nossas respostas teológicas devem ser sempre cristocêntricas. And if they want more, then you can explain. E se eles quiserem mais informação, aí nós podemos fazer um estudo bíblico Let me mais tell you amplo. that there are two main objections against our understanding why we need to also observe the dietary laws in the Pentateuch. Existem duas objeções principais em relação ao porquê de observar as leis dietéticas do Antigo Testamento. The first, probably the biggest objection is that they say and claim, we are very selective. A primeira objeção apresentada contra as leis dietéticas do Antigo Testamento é que nós somos muito seletivos. They say, look, you have so many different uncleannesses in the Pentateuch, and you Adventists are only picking one. Eles olham, veja, no Antigo Testamento existem tantos aspectos de impureza e vocês como adventistas estão selecionando apenas esta. This is arbitrary and this is wrong. Esta seleção, portanto, é arbitrária e equivocada. And I have to tell you that this was a question I had to struggle very much in my studies. E eu tenho que lhe dizer que esta objeção foi uma objeção que me fez eu me esforçar muito nos meus estudos para poder responder à And then there altura. is a second claim. They say that the New Testament explicitly abolished laws of clean and unclean. E a segunda dietary objeção é que o regulations. Novo Testamento explicitamente aboliu essa distinção entre alimentos puros e imundos. And they said, well, because we are Christians, New Testament abolishes, so we are not under this obligation. E o argumento vai na seguinte forma: porque nós somos cristãos e o Novo Testamento abole essas leis, portanto nós não estamos subservientes a essas obrigações e distinções. I would like to answer these two questions in the 30 minutes I have. Vamos responder essas duas objeções nesses próximos 30 minutos que ainda temos. Let me stress that these regulations in Deuteronomy 14 or Leviticus 11, Essas regulações, então, em Deuteronômio 14 ou em Levíticos 11, these dietary regulations are very unique in all literature. os regulamentos dietéticos são únicos em toda a literatura do Antigo Testamento. No such list of clean and unclean animals is no outside of the Pentateuch. Nothing in the Near East ancient literature. Não existe nenhuma lista de alimentos puros e impuros conhecida fora do Pentateuco e tampouco da literatura do Antigo Oriente Próximo. And let me also stress that when we speak about dietary laws from the Pentateuch, it is not only about eating or not eating pork. Quando nós estamos falando das leis de dieta no Antigo Testamento, no Pentateuco, não é apenas comer ou não comer carne de porco. It's a very comprehensive and vast universal list of clean and unclean É uma animals. orientação compreensiva, vasta, uma explicação sobre o que significa esses animais limpos ou imundos. So are the laws regarding clean and unclean animals of Deuteronomy 14 still valid? Será que essas leis sobre alimentos limpos ou imundos de Levítico capítulo 11 são ainda válidas para o presente momento? And I would like to give you a response from different angles. Eu gostaria de responder com uma resposta levando em consideração diferentes But of perspectivas. course, I am very restricted by time, so I would like to refer to you to the article I wrote on this topic. Mas como o tempo é curto, eu vou me referenciar ao artigo que eu escrevi nesse tópico. You can go to the website of the Adventist Theological Society. Você pode ir para o website da Sociedade Teológica And then Adventista. when you go to the archives of that journal of Adventist Theological Society, E ali do lado você vai ter os arquivos do jornal. you can put my name there, and many articles will appear, and among them will be that about the validity of the Leviticus laws
Você digita Moscala no arquivo e vão aparecer vários artigos que foram publicados, e você procura esse artigo sobre a validade dos alimentos levíticos e as leis de animais limpos e imundos. And if you want even more, you can go to my dissertation. Se você quiser ainda mais, você pode ir para a minha dissertação escrita nesse tópico. At Andrews University, I wrote my second dissertation about this topic. Lá eu escrevi a minha segunda tese doutoral sobre esse tópico lá na Andrews, e esse é o tópico do meu trabalho doutoral. It's very important when you study the law, what is laying behind, what is the rationale, why God is giving these regulations. É muito importante quando nós estudamos as leis, entender a base, os fundamentos, a razão por que Deus ele deu essas orientações. Let me tell you that scholars, when studying Leviticus 11 or Deuteronomy 14, came with 14 different theories why this distinction is important. Os eruditos bíblicos, ao estudar Levíticos 11 ou Deuteronômio 14, eles apresentam 14 razões que fundamentam por que essa distinção entre animais limpos e imundos é importante. When I studied all of them very carefully, E quando eu estudei essas 14 razões com muita meticulosidade, I concluded that none of them in the simple category is sufficient. eu concluí que nenhuma dessas categorias são suficientes para explicar o fenômeno And I came to bíblico. the conclusion that the principal rationale is theological one. E eu cheguei à conclusão de que a razão pela qual essa distinção existe é uma razão teológica. And I have no time now to show you the connection between the Leviticus laws of clean and unclean and creation. Eu não tenho tempo para mostrar todas as conexões das leis levíticas de animais limpos e imundos com a narrativa da criação. When Jacob Milgrom, which he already passed away, but when he heard my presentation on that topic, he was very thrilled and he said, yes, this is the right direction to go. Quando o grande teólogo do Antigo Testamento, Jacob Milgrom, ouviu a explicação numa apresentação do professor, ele viu, sim, essa é a maneira que devemos compreender. So if I will only say it in one sentence here now, the main rationale behind this distinction between clean and unclean food is the respect for our holy Creator. Se eu pudesse falar em uma linha apenas, a principal razão da distinção entre a alimentação puro e impuro é o respeito ao Deus Criador. This creation theme is like the umbrella under which some other aspects are on stress. O tema da criação funciona tal qual um guarda-chuva que cobre outros pontos específicos, como por exemplo o tema da criação. So if I don't eat this unclean food, it is out of the respect for my Creator. Se eu não como, por exemplo, esses alimentos impuros, então significa que isso é baseado no respeito que eu tenho para com o meu Criador. But now let's go to that very basic and fundamental and very important question. If we as Seventh-day Adventists are selective, if we still teach that these laws are valid for Vamos Christians. então avançar e responder a objeção importante e significativa de que nós como cristãos somos seletivos e, portanto, essa escolha de não se alimentar de alimentos impuros seja apenas uma decisão arbitrária. So why do we take very seriously food laws and the others only in principle but not literally? Por que então será que nós levamos de forma muito séria a noção de leis dessa alimentação impura e em outros aspectos nós não levamos tão de forma literal? This was for me a very disturbing question. Essa é uma pergunta difícil de se responder. And what I did a very deep comparative study. E para responder essa objeção, eu fiz um estudo comparativo. And in my comparative study, I put all these different kinds of uncleanness in the Pentateuch. E no meu estudo comparativo eu listei todos esses diferentes tipos de impureza no And I was Pentateuco. studying their origin. Eu estudei a origem.
then length of uncleanness, A extensão dessa impureza, and if there is some kind of isolation of quarantine, e se como regarding consequência existe alguma necessidade de isolamento ou If, quarentena, that, if there are some purification rites included, se necessário algum tipo de rito de purificação, or even some sacrifices. ou até mesmo se era necessário fazer algum tipo de sacrifício para poder tirar essa And impureza. the result of this study for me was astonishing. E o resultado desse estudo para mim foi And I have to tell you that I did impressionante. not expect that it would be so clean and so clear. Eu não estava esperando que as conclusões fossem tão claras e precisas. You know, there are 11 different kinds of uncleannesses in the Pentateuch. Existem 11 tipos diferentes de impurezas no Pentateuco. The main corpus is in Leviticus 11 to 15, but it's scattered also in other places. O ponto principal é de Levíticos capítulo 11 até 15, mas também está espalhado em outros pontos, You lugares do have Antigo Testamento, uncleanness of Pentateuco. animals. Você tem impureza em animais You impuros, have uncleanness by touching animal carcasses. impureza ao tocar a carcaça de animais You have mortos. uncleanness after childbirth. Você tem impureza quando você And so forth and so forth. 11 of criança que them. nasce, mas muitos outros 11 categorias. And I know that it's hard to read. Sei que está difícil de ler aqui, pega o binóculo. But this is a final chart for me, and you can see that at the end you have only 2 categories of uncleanness. Então aqui nós temos uma tabela extensa, mas no final você tem 2 categorias de impureza. The comparison of different kinds of uncleanness in the Pentateuch clearly demonstrate A comparação de impureza no Pentateuco claramente demonstra that choosing the uncleanness of animals and rejecting others, or only accepting in principles, que rejeitar a impureza de animais é importante. is not our arbitrary choice. Não é apenas baseado numa decisão arbitrária. Why? You can see that you have there only with the unclean animals that it is permanent and natural uncleanness. Porque existem alguns tipos de impureza, como por exemplo nos animais, que são permanentes e naturais. All the rest is temporary or acquired. Todos os outros tipos de impureza são temporárias ou são adquiridas. So you have 2 categories of uncleanness. Assim nós temos 2 categorias de impureza. And one is permanent and another is acquired. Uma então é permanente e outra é adquirida. This permanent is natural, hereditary, non-cultic A and universal. A impureza permanente é natural, ela é hereditária, ela não está relacionada ao culto e ela é universal. And the other is acquired, is only for temporary time, and it's ritual, ceremonial. E a impureza adquirida ela é temporária, ritual ou cerimonial. And permanent uncleanness is uniquely with the dietary laws. E impureza permanente ela está relacionada com a dieta, as leis de dieta. Second, impurity of unclean animals is not contagious. Em segundo lugar, a impureza desses animais impuros, ela não é contagiosa. And this is very important. I have no time to explain, but note that because this will be very important for you to understand the New Testament teaching. Isto é muito importante, não tenho tempo para expandir nesse ponto, mas este ponto é central para entender o ensino do Novo Testamento sobre o assunto. No living, not dead, but living unclean animals belong to the category of this uncleannesses which can contaminate you. Nenhum animal impuro vivo, note, vivo, não morto, pode transmitir impureza para aquele que tocar. You cannot transmit uncleanness from the living unclean animal to something else. Você não consegue transmitir impureza de um animal imundo que está vivo e a toca entre em contato com outra coisa, So pessoa. it means that touching or carrying an unclean animal does not result in exclusion from social
or religious activities. Então, por exemplo, viver ou tocar um animal que seja imundo ou impuro não te exclui socialmente do aspecto ali social. For example, you can ride a horse which is unclean, right? Por exemplo, você pode montar em um cavalo que é um animal Or, impuro, correto? you can go on the donkey, unclean animal. Você pode montar num burro que é um animal impuro, não And tem problema. then you can go to the temple and worship E the você Lord. pode ir até o templo montado nesse animal impuro e adorar o Senhor no templo. Before you are entering, you will see the dog. You can caress the dog, Antes de entrar, você pode ver um cachorrinho, você pode acariciar o cachorro, unclean animal. que é um animal impuro, a But it propósito. cannot bring uncleanness on you because it's E alive. quando você toca nesse animal que é imundo, impuro, ele não transmite impureza para você porque o animal está vivo. Carcasses, this is different story. Se for uma carcaça, um animal morto, daí é uma história diferente. But if it is alive, it's perfectly fine. Mas se o animal está vivo, então está tudo bem. Also, the nature of the uncleanness of the animal you cannot change. Então a natureza desse animal que é imundo, você não consegue mudar. There is no provision for making unclean animal clean. Não existe uma provisão para transformar um animal que é imundo em um animal que seja um animal There is puro. no remedy for it. Não existe um remédio, There is no purification não rite tem or nenhum rito de sacrifice purificação, or cleaning ou or whatever. sacrifício, ou limpeza, ou qualquer aspecto de Because it's purificação. not that this is a dirty animal, it's unclean, it's a specific Não category. significa que esse animal é um animal sujo, mas é um animal impuro. And this category is telling you that this is an animal you cannot eat. Essas categorias apenas te mostram que esse tipo de animal você não pode se alimentar dele. Another very interesting point is that there is no punishment for eating unclean animal. Outro ponto importante é que não existe nenhuma punição por comer um animal que seja impuro. Some people are shocked by that. Algumas pessoas ficam assustadas quando eu faço And essa saying, well, if afirmação. there is no punishment, I can eat it. Então, se não existe nenhuma punição por comer um animal imundo, então quer Well, dizer que eu before posso come comer. to that conclusion, pause and think better. Mas antes de você chegar a essa conclusão, pause, pense novamente. It does not mean that these dietary laws are taken lightly, E não significa que essas leis da dieta Because- são because- levadas de forma because there inconsequente, is no punishment for porque it. não existe punição por isso. On the contrary, they belong to the category of sins Ao contrário, estas leis, elas pertencem à categoria de which pecados were quando são not quebradas. atoned by rituals in the Que sanctuary. não são expiados esses pecados por um sacrifício levado no santuário. For example, you could not kill somebody and then go to the sacrificial animal and they take it and in the sanctuary you will be forgiven. No, Por there exemplo, is você não nothing podia like that. matar alguém, depois ir para o santuário e ser perdoado. And sacrifice. Or you could not commit adultery and they, okay, now I will take an animal, sacrifice and everything will be fine. Você não Nothing like that. poderia, por exemplo, como um pecado, você comete adultério, você vai lá no santuário e você sacrifica o animal e recebe o perdão. Or I will worship Baal and Asherah and then I will be fine. No, for this there were no provisions in the sanctuary because there were very serious Ou, por exemplo, você comete o offenses. pecado da idolatria, adora Baal, Asher, e depois vai no santuário e é perdoado com sacrifício. Não, And quando você into- comesse, não tinha uma provisão de perdão de pecados, nesse And sentido de into comer um that animal impuro. category belongs also the dietary law. E nessa categoria também pertence as And, leis de look, for dieta. example, what Ezekiel says in chapter 33, verse 25-26. Veja, por exemplo, que Ezequiel, capítulo 33, versos 25 a 26, nos diz. This is what the sovereign Lord says. Olha o que diz, então. Since you eat meat with the blood still in it, about dietary laws, Assim como o Senhor Deus diz, comeis a carne com o sangue, and look to your idols, idolatry, levantais os olhos para os vossos ídolos, and shed idolatria, blood, murder, e derramais sangue, assassinato. should you then possess the land? Porventura, a vez de possuir a terra? You rely on your sword, is murder, Vós violence. vos estribais sobre a vossa espada, é assassinato. You do detestable things, idolatry. Cometeis abominações, And idolatria. each of you defiles his neighbor's wife, E adultery. contamina cada um a mulher do seu próximo, adultério.
should you then possess the e land? possuireis a terra. You see, dietary laws are here connected with idolatry, murder, and adultery. Note que as leis de dieta são conectadas com adultério, assassinato e outros pecados. And also, there is no symbolism or typology and no relationship to the sanctuary in regard to the dietary laws. Perceba que não existe nenhum simbolismo, nenhuma tipologia, nenhum relacionamento com o serviço do santuário com as leis de dieta. Also, Deuteronomy 14 has no ceremonial regulations. Note também que Deuteronômio 14 não existe uma regulação cerimonial. And what is very significant is that this distinction between clean and unclean food was pre-Mosaic. E é interessante que essa distinção entre animais que são puros, aliás, alimentos são puros e impuros, são pré-mosaicos. It was given to Noah before flood. Eles foram dados para Noé antes do dilúvio. And what is really meaningful is that these dietary laws were applicable to the ger. O que é muito importante é que essas leis de dieta eram aplicadas ao ger. And ger, there were these foreigners who came to live with in Israel. E o ger eram os estrangeiros que viviam em Israel. And in Leviticus 17:13, it is stated that any Israelites or any alien living among you who hunts any animal or bird that may be eaten must be drained out the blood and cover it with it. E em Levíticos capítulo 17, verso 13 diz que qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. So the animal or bird which may be eaten. Ou seja, o animal ou a pássaro que pode ser comido. So even this ger category of ger people, foreigners coming who wanted to live in Israel, they had to obey this law. Então até mesmo o ger, esses estrangeiros que querem viver em Israel devem seguir essas leis de And of dieta. course this is also connected with holiness. É claro que isso também é chamado e conectado com a santidade. When God is saying, "Be holy because I am holy." Quando o Senhor diz, sejais santos porque eu sou santo. And in 1 Peter, this text from the context of the dietary laws is repeated in 1 Peter 1, 15, É claro 16. que isso é repetido em 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. So, Serão santos porque eu sou santo. You know, for me, when I saw this distinction between this permanent uncleanness and acquired, it was like aha moment. Portanto, quando eu notei essa distinção entre essa impureza permanente e essa impureza adquirida, para mim esse foi um ponto And de I descoberta. hope that this can clarify also many of your questions in your mind. E eu espero que isso possa clarificar muitas das perguntas que vocês venham a ter em suas Let me also mentes. stress that in the Old Testament, consumption of meat is always connected with the prohibition to eat blood. Eu quero também enfatizar que a alimentação de carne está sempre proibido junto com essa possibilidade o consumo de sangue. Because blood is a symbol of life. Porque o sangue simboliza a vida. And even if you are killing, you need to show the respect for life. E mesmo quando você mata um animal, você precisa mostrar o respeito pela vida. And right in the very beginning, when God allowed consumption of meat, this prohibition was like the main one. E mesmo no começo, quando Deus permitiu o consumo de carne, essa proibição ela veio desde o início. And you can see 7 passages in the Pentateuch which speak about this blood consumption prohibition. E aqui existem 7 passagens do Pentateuco que proíbem o consumo de carne junto com o seu sangue. All right, I have few more minutes, so let's go quickly to the New Eu Testament. tenho poucos minutos, então vamos agora para o Novo Testamento. Unclean food legislation is not abrogated in the New Testament. This is my conviction. A alimentação de alimentos impuros não foi
aliás, a alimentação de alimentos puros não foi proibida ou abolida no Novo Testamento. Essa é a minha convicção. And I am glad that I have a few more minutes now. They edit some minutes that I can. Obrigado por go aumentar into it. pouco dos meus Thank you. minutos. Obrigado. Let me stress a few things in regard to the New Testament. Então, permita-me dizer alguns detalhes sobre o Novo Testamento. First, there is a basic continuity in teaching between Old and New Em Testament. primeiro lugar, existe uma continuidade básica entre os ensinos do Antigo para o Novo Testamento. Between Old and New Covenants. Entre a if you want. antiga e a nova aliança, se assim você desejar. It is true that the New Testament abolishes the ceremonial or sacrificial system of the Old É Testament. verdade que o Novo Testamento é abolida o aspecto cerimonial ou sacrificial do Antigo Testamento. Because it was typological, symbolic, it was pointing to Christ. And when Jesus was sacrificed, and he sacrificed himself as a sacrifice for us, all this was fulfilled in him. Porque esses tipos e símbolos apontavam para o sacrifício de Cristo. E quando Cristo foi pendurado no madeiro, todos esses tipos e símbolos foram cumpridos no Senhor Jesus em sua morte. And this is a very plain teaching of the Bible, already announced in the Old Testament and confirmed in the New E Testament. este é um ensino claro na Bíblia, anunciado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento. But with many other things, there is a continuity between Old and New Mas em Testament. muitos outros aspectos existe uma continuidade do Antigo para o Novo Testamento. There is nothing typological or symbolical Não existe nada tipológico ou simbólico nesse sentido. in the nature or rationale of the Mosaic dietary laws regarding clean and Na unclean food. natureza ou na questão desse aspecto das leis de dieta de animais puros e impuros. A second very important point. Em segundo lugar, outro ponto muito If you really importante. want to know what the New Testament is teaching about this topic, Se você realmente quer saber o que o Novo Testamento está ensinando sobre esse assunto, you need to study the difference between the two Greek words. você precisa estudar a diferença entre essas duas palavras gregas. These words are akathartos and koinos. Você precisa estudar a palavra akathartos e koinos. Let me simply say that akathartos is the biblical category which is related to the distinction between clean and unclean food of Deuteronomy 14 or Leviticus 11. Akathartos é a distinção teológica que é relacionado com a natureza de animais limpos e imundos em Deuteronômio 14 e Levíticos 11. But koinos is not related to clean and unclean animal. Mas koinos, a outra palavra grega, não é relacionada com animais limpos ou animais imundos. Speaking from the biblical perspective. Mas da perspectiva bíblica, This category koinos was introduced by rabbis. a categoria koinos foi introduzida por rabinos. And they introduced it in the intertestamental period. E eles introduziram essa categoria no período intertestamental. For the first time, we can detect it like in the 2nd century before Christ. Pela primeira vez que conseguimos detectar foi no segundo século antes de Cristo. And their desire was not to transgress any law. E o desejo era não transgredir nenhuma lei. So they brought some more strict prohibitions. Então eles trouxeram algumas proibições mais estritas. And one of them was this category of koinos. E uma dessas categorias foi essa categoria do koinos. And the koinos, if to say it in simple language, was the category that if something which was clean came in contact with the unclean, this clean became koinos, polluted. E essa ideia, o koinos é alguma coisa que era limpo, quando entrava em contato com alguma coisa que era imundo, essa poluição era transmitida para essa coisa que era limpa. Então era poluído por contato, por associação. So this was clean, this was unclean, and now the clean is coming into this akathartos together, so this clean become koinos. Então este é limpo, este aqui é sujo, e esse limpo vem perto daquilo que é akathartos. Então aquilo que era limpo agora virou koinos. So if you apply it to the meat,
this clean food, because now it was in connection with the unclean, it must be discarded because it's koinos. Então, quando a gente aplica isso para comida, aqui tem uma alimentação que é limpa, e quando ela entra em contato com aquilo que é imundo, aquilo tem que ser descartado porque virou koinos. So koinos is like common or polluted or Então, defiled. koinos significa aquilo que é comum, poluído, ou aquilo que se transformou em algo So the ruim. main point is that this is now defilement by association. Então, o grande ponto é um tipo de perversão, poluição por associação. And in that time, of the early church, this was a category which was observed. No tempo da igreja primitiva, essa era uma categoria que era observada na época. And not only that, there was also a specific thinking connected with that. Não apenas isso, existia um tipo de pensamento conectado com esse tipo de distinção. We as Jews, we were elected by God, right? Sabe aquela teologia? Nós, como judeus, somos eleitos por Deus. Sabe essa teologia? So we are this clean animals. Então, nós somos equivalente a esses animais que são puros. And then you have these other nations, these Gentiles, and these are unclean animals. Então você tem essas outras nações que são os gentios, e esses são animais impuros, equivalente. And now there were very strict social laws in Israel of the time of Jesus, for example. Então agora and surgiram apostles. várias leis muito estritas em Israel no tempo de Jesus em relação a como se relacionar com essas outras pessoas das That nações. actually the true Jew could not go even to the market and buy food there because it will be all contaminated. Então, um verdadeiro according to their judeu thinking. não podia ir no supermercado comprar comida, porque senão estaria se contaminando, está em They conexão would be com os not outros. able to go and visit their neighbor who will be Gentile and go and enter into their house. Então, por exemplo, o judeu não poderia visitar o seu vizinho que fosse um gentil, não poderia entrar em sua casa, senão seria There were contaminado. very clear big barriers. Então, existiam muros de separação muito claros. Jews and Gentiles could not eat together. Judeus e gentios não poderiam se alimentar juntos. And you know that even Paul had to once rebuke Peter because it was even in the church, this E distinction. até mesmo Paulo teve que repreender Pedro, porque essa mentalidade estava mesmo na igreja, essa mentalidade de separação. So now if we understand these two backgrounds, we can go and see what the meaning of the biblical text. Então, agora que vocês entendem esses dois contextos, nós podemos retornar e ver o significado do texto bíblico. All right, I repeat again. The main category was this koinos for them. Akatos clean and unclean. But then koinos, this is that association or pollution by association. Então, há catartos, animais limpos ou imundos. Koinos é quando você é poluído pela associação. So please, let's go and open now the Gospel according to Acts. Então vamos agora para o Evangelho segundo o livro de This Atos. chapter 10 in this Acts of the Holy Spirit. Conhecemos que os Atos são os atos do Espírito Santo, usando os And apóstolos. let's go straight to verse 11. Então vamos para Atos capítulo 10, verso 11. You know the situation that in chapter 10, Cornelius is praying to his God, and he's telling him that he need to connect with people in another city. Então, em Atos capítulo 10, Cornélio está orando para Deus e ele é dito para que tem que se encontrar com alguém em outra cidade. And then this delegation from Cornelius is coming from Caesarea to Joppa. Então, essa delegação vem de Cesareia para encontrar com ele. And when they are going, Peter is now praying, and then become hungry. He want to eat, but in that moment he had a vision. Enquanto ele está indo, Pedro, ele tem essa visão, ele está com fome e recebe essa visão de alimento. And then he says in verse 11 that he saw heaven opened, and something like a large sheet being let down on earth by its four
corners. Então, verso 11 diz: então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. And we all know the story, right? E todos conhecemos a história, correto? So my question now for you is when Peter saw that sheet going down, there were animals Então a inside. pergunta que eu faço para você é: quando Pedro viu essa visão, ela viu esse lençol descendo com animais dentro. What kind of animals were Que inside? tipos de animais estavam dentro? I do not hear. Eu não ouvi ainda. Que tipo de animal tinham dentro desses lençóis? Desse What kind lençol? of animals? Que tipo de animais? Unclean animals. Animais impuros. Yes, you know, this is our usual answer. Essa geralmente é a resposta que as pessoas falam. And this is why we are, and people are so confused with this vision. Isso porque as pessoas são tão confusas com esta visão. Because in that sheet were not only unclean animals. Porque naquele lençol não havia apenas animais impuros. Let me prove it from verse 12. Vamos ler aqui no verso 12. It contained all kinds of four-footed animals. Contendo toda sorte de quadrúpedes. So there were cows and sheep. Então tinha boi, And tinha goats, ovelha, tinha cabra. But also unclean animals. Mas também all tinham kinds of animais reptiles. impuros. Every reptile is Répteis. unclean in the Bible. Todos os répteis são And there are impuros na birds of Bíblia. the earth. Some birds are clean, some are unclean. Tinham aves do céu, da terra. Algumas aves são puras, outras So what impuras. you have there in the sheet is a mixture of clean and unclean Então o que animals. você tem naquele lençol é uma mistura de animais limpos e animais imundos. And now in verse 13, the voice come to him, "Get up, Peter, kill and eat." Agora no verso 13 uma voz vem a ele e diz: levanta-te, Pedro, mata e come. And what is the response of Peter? E qual é a resposta de Pedro? Surely not, Lord. De modo nenhum, Senhor. Absolutely, Não, absolutely não, impossible. impossível. I have never eaten anything. And now he's using koinos or akathartos. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, usando koinos e akatartos. So what does it mean? O que isso significa então? Well, you see, what is the problem? I told you before, let's see the text. Get up, Peter, kill and eat. Vamos ver aqui o texto novamente. Levanta-te, Pedro, mata e come. Are these animals in the sheet alive or dead? Estão esses animais no lençol vivos ou mortos? Vivos, They of are course. vivos. They are alive. Eles They are alive. estão vivos, claro. Remember what I told you, that a live animal, unclean animal, alive, cannot transmit the uncleanness to something else. Se lembra do right? que eu disse? Um animal imundo que esteja vivo não consegue transmitir impureza para outra pessoa. So correto? now, if in the sheet are clean and unclean animals, and God is saying to Peter, get up, kill and eat. Então, se existem animais que são limpos e imundos no lençol e Deus está falando para Pedro, vai, mata e come, So what's the problem? qual é o problema? He can pick up chicken, or he can pick up cow. Ele poderia or escolher goat, or galinha, sheep, ele poderia escolher um gado, poderia escolher um cordeiro and prepare it for food. e preparar como alimento. And it is stated once, no. Second, no, I will not do it. Third time, I will not do É it. falado para ele fazer isso 3 vezes, ele fala, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. What was the problem for Peter? Qual era o problema para Pedro? There was this association between clean and unclean animals. Essa associação entre animais limpos e imundos. Do you see the point? Você percebeu o And this ponto? mixture was the problem, because problema otherwise para he could Pedro- easily pick up the clean food. Era a mistura desses dois animais, porque de outra forma ele poderia escolher a alimentação própria para ele. And now Peter is reflecting on it, and he cannot make sense. Pedro está refletindo sobre isso, ele não And consegue there is a knock on the compreender. door. E agora bate-se na porta. And who is E there? quem está ali? These pagans.
Muito bem. who are now coming and asking Peter, please come. Cornelius is needing you. As pessoas falam, venham Pedro, Cornélio está precisando de você. And now it's clicking, click, 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 click. I see now. Agora ele está começando a conectar os It pontos. must be that I should be not thinking that these pagans now are unclean and I will become polluted if I will go with Eu them. não posso pensar que os pagãos eles são impuros e se eu me conectar com eles eu vou ser poluído, mas eu posso me associar com eles. So with some, and I'm sure with some hesitations, he's going. Então, de Maybe forma- de- that nobody will see, but De he's forma going. hesitante ele vai, quem sabe pensando, tomara que ninguém me veja indo, mas ele vai mesmo assim. And then he's preaching E aí ele powerful prega sermon, poderosamente os seus sermões. and something extraordinary happened. E algo extraordinário acontece. The Holy Spirit is given to O them Espírito Santo é derramado on the sobre eles, pagans. So this sobre is os pagãos. astonishing. And he's saying, well, if the Holy Spirit is accepting them, so who I am not Isso é to accept. impressionante, porque se o Espírito Santo de Deus os aceita, quem sou eu para não os aceitar? And then he is even willing to baptize E them. daí ele está inclusive disposto a You know, batizá-los. the normal sequence is that you are first baptized and then you are filled with the Holy Spirit. Geralmente, This is how it goes in the Bible, nós, in the normal sequence. Nós somos batizados e depois somos preenchidos pelo Espírito Santo. Essa é a forma normal na Bíblia. But this time God is intervening again in order to help Peter to go through these barriers of despising the Mas non-Jews. nesse caso, Deus está intervindo uma vez mais para que Pedro possa cruzar essa barreira e alcançar aqueles que não são And judeus. he is willing to baptize E ele está them disposto a and accept them into batizá-los, the church. aceitando-os na igreja. So you see that Peter in Acts chapter 10 felt he could not eat anything because even the clean animals became unclean by association with Então the Pedro unclean pensava que ele não poderia comer nada do lençol, porque ele pensou que os animais que eram limpos, eles ficaram impuros, porque eles estavam associados com os animais impuros. And God is asking him to stop this distinction, especially when applied now to the relationship E Deus between pediu para ele para que ele humans. pudesse parar dessa distinção, especialmente quando essa ideia era aplicada para os relacionamentos And humanos. it is very plain and very clear when he's saying in verse 28, E isso fica muito claro o que ele diz em Atos capítulo 10, 28. Peter says, you yourself know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. Pedro diz no verso 28, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. But God showed me. Mas Deus me mostrou. So you see, he's going back to his vision. Ele retorna à sua visão. But God has shown me. And what he showed him? Deus me demonstrou. E o que ele demonstrou? That he can eat pork? Será que ele mostrou que agora ele poderia comer o It has porco? nothing to do with pork. Não tem nada a ver com o porco, com There is presunto. no permission now that the distinction is abolished. Não God showed me Não tem nenhuma permissão ou abolição em relação às that I leis de... should not call any person common or unclean. Mas o que disse é que Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. So clear? Tá claro? All right. Muito bem. I have 3 more minutes, Eu tenho so 3 let minutos. me go quickly to something else. Então vamos para outro ponto. Let me tell you that Mark 7:19 is notoriously translated according to the understanding of the translators of the text, but not really to the original. Permita-me dizer que Marcos 7:19 por vezes é traduzido conforme as opiniões dos tradutores, mas não conforme o texto original. In Greek language, you have only 4 words: katcharizon, pantata, promata. Na língua grega você tem apenas 4 palavras: katarizon, pantata, bromata. And look, for example, NIV, how they are translating this phrase. In this
in saying this, Jesus declared all food E clean. olha o que a Nova Versão Internacional diz. E dizendo isso, Jesus declarou que todas as comidas eram limpas. It is an interpretation which is not in the text. É uma interpretação que não está no texto em si. Because the text literally actually is saying only that cleansing. Porque o texto está dizendo literalmente limpando, This is the text. Catharizon cleansing. catarizam, Panta limpando, all, panta é ta todas, the food. o Cleansing artigo definido, all the brômata food. é comida. And this food is Limpando not toda a comida. even meat, it's any kind of food. Essa comida não significa apenas carne, mas qualquer tipo de comida. So what is here in the text is an irony. Então aqui no texto o que nós encontramos é uma ironia. When according to some scholars, I am mentioning two of them, is like saying that the process of digestion is actually the cleansing process of purification of the food. Então alguns eruditos dizem que o processo de digerir é a maneira de purificar a comida. And it is not process for the unclean food, but it's only process of not eating bread with the properly washed Então não é um hands. processo de comer alimento impuro, mas comer a comida sem lavar as mãos de forma apropriada. Well, we can go to Acts 15, Nós poderíamos but ir my para Atos time is 15, gone. mas não temos tempo. To show you how even there you have affirmation what we have in other places. Para vermos como mesmo, até mesmo lá, nós temos afirmações semelhantes ao que nós encontramos em outros textos. Romans 14 verse 14 usually is completely wrongly understood. Romanos 14:14 também geralmente é completamente mal interpretado. And people are using it because Paul is so emphatic. E Jesus diz isso porque Paulo põe tanta I am ênfase. fully convinced. Eu estou plenamente persuadido. And according to my translation and your translation, there is no food which is unclean in itself. De que nenhuma comida é imunda em si mesmo. Let me put you here the Greek Vamos language. colocar aqui novamente a língua grega. What do we have there? Is akathartos there? Você encontra akathartos ali? No. O que você encontra ali? It's only koinos. É o koinos. Okay. So again, here you have the situation when people were thinking that clean food because it is sacrificed to idols. This evil spirit sometimes somehow polluted that. Então aqui nós temos a noção de que mesmo uma comida que é limpa, quando é sacrificada para ídolos, o espírito vem e polui essa comida, que é um alimento limpo. So they could not eat it. E agora a noção da época é que eles não poderiam comer esse And alimento. Paul is clearly saying, no, idols are nothing, so do not be afraid. E Paulo claramente Even diz, if it ídolos is sacrificed to Ídolos não idols. existem, portanto não tenham medo, mesmo que esse alimento puro tenha sido Well, oferecido aos similar ídolos. things we have in 1 Corinthians 8 and 10. Similarmente, nós temos a mesma coisa em 1 Coríntios 8 e 10, And another things are in 1 Timothy 4, 1 to 1 5. Timóteo 4, 1 a 5. So in conclusion, let me say, for example, the statement of Professor Kilgan, which is not Seventh-day Adventist. Então vamos ver a conclusão, como o professor Kilgan diz, ele não é adventista do sétimo dia. He says, the simplest supposition that Jesus faced the Leviticus statement and directly and explicitly cancel it is not verifiable. Ele afirma que a suposição simples que Jesus havia cancelado a questão de Levíticos não é explicitamente e não é verificavelmente cancelado. Heikki Sariola, another scholar, New Testament scholar, saying that Jesus or the author of the book of Mark is not rejecting the dietary laws. Outro erudito do Novo Testamento, Sariola, diz que em Marcos capítulo 7, 1 a 23, que eles não estão, ali naquela narrativa, Jesus não está rejeitando a lei de dieta. David Rudolph says, it is historically unimaginable.
David Rudolph diz que é inimaginável historicamente to an increasing number of New Testament scholars that Jesus taught against the Torah's dietary para laws. muitos estudiosos do Novo Testamento que Jesus ensinou o contrário às leis dietéticas do Antigo Here is Testamento. the statement of Peter Contest. He is an Old Testament scholar. Peter Contessa, um erudito do Antigo Testamento. Let me read only the red one. The break which Jesus brings is not demonstrated in relationship to the fundamental Old Testament doctrine of clean and unclean food, but in contrast to the formalism of the scribes and Pharisees of his A time. ruptura a qual Jesus traz não é demonstrada em relacionamento à doutrina fundamental do Antigo Testamento, mas em contraste ao formalismo dos escribas e fariseus de sua época. May I have 2 more minutes? Posso ter mais 2 minutos? Ok. Vamos em frente. All right, so let me close with illustration. Então, permita-me finalizar com uma ilustração. One missionary told me that story. I cannot verify, but this is the story. Um missionário me disse uma história, não consegui verificar, mas essa é a história. And this story is from Papua New Guinea. E essa história é de Papua Nova Guiné. That missionary with his group was going to the deep jungle. O missionário e o seu grupo estavam indo para a floresta. And in that deep jungle were tribes which were not met before by the foreigners. E nessa floresta eles encontraram algumas tribos que não foram conhecidos And pelos estrangeiros. one day, in one moment, they entered to the territory which was completely unknown, and there were suddenly besieged, encircled by the warriors. Em determinado momento, quando eles estavam nesse território, eles não conheciam o território e os guerreiros dessa tribo os cercaram. And with all these arrows, they were pointing to them, so they said, "Well, this is our last moment of life." Eles cercaram com seus arcos e flechas e os missionários pensaram: agora nossa vida vai Probably terminar. we will be their supper. E possivelmente eles se tornariam o jantar desses guerreiros. They took them into their camp. Então eles aprisionaram esse grupo e levaram para o acampamento. And then they said, well, before we will be killed, they want that we eat, right? Então antes de se alimentar, eles queriam que essas pessoas comessem, correto? So they gave them the meal, and it was pork. Eles deram a alimentação para eles, a comida, e era porco. And the missionary now is thinking, well, what to do? E o missionário ficou pensando: o que eu faço agora? If I will refuse Se to eu eat, rejeitar, they will kill us right away. We will have no possibility to negotiate eles vão nos something. matar e não vai ter nenhuma possibilidade de negociar. Should I accept and live, or refuse and die? Se right eu away? aceito e vivo, ou eu rejeito essa comida e daí morro, o que eu But faço? he was praying, thinking, and he decided that he will not do it. Mas ele orou, ele pensou e decidiu que ele não iria se alimentar dessa comida com And porco. he tried to explain through the interpreter that he is not willing to eat pork because of his God. E ele tentou explicar através do seu intérprete que ele não estava disposto a comer porco por causa de seu Deus. And in that moment when he said that he will not eat pork, E no momento que ele disse que ele não comeria o porco, all these warriors were coming and dancing around him, and all this pointing at him. todos os guerreiros estavam vindo e dançando ao redor dele com seus arcos e flechas, suas lanças apontando para And they ele. were dancing, and it was going and going. Eles estavam dançando e circulando ao redor And they deles. were making all these grimaces on him. E fazendo e falando palavras, etc. So he was asking, his interpreter, what is going on? Ele perguntou através do seu intérprete: o que está acontecendo aqui? What they are talking O about? que eles estão falando a respeito? And the interpreter said, well, they are actually congratulating you. E aí o intérprete disse: na verdade eles estão te parabenizando. And he said, what? O Congratulating quê? Por me? que parabenizar? For what? Pelo quê? Well, they are congratulating you that your wife is expecting a child. Eles estão te parabenizando porque sua esposa está guardando um bebê. No, my wife is not pregnant. Não, minha esposa não está nem grávida. And then they explained to him. E daí veio a explicação. In that tribe, there was a special custom. Naquela tribo existia uma caça especial. If Costume especial. a couple was expecting a child, Se um casal estava aguardando uma criança nascer, estava grávida a and mulher, for this tribe was
pork like the biggest delicacy, and they were eating it. Para esta tribo, o porco era a alimentação principal e eles comiam dessa alimentação. So if couple was expecting a child, the way how to announce it to others that they are expecting now a boy or girl, Se um casal estivesse aguardando uma criança, o jeito de anunciar se era um menino ou uma menina, and they were refusing to eat pork. eles tinham que rejeitar o oferecimento para comer porco. So not eating pork, it was a public announcement, my wife is pregnant. Então, não comer porco era um anúncio público. Minha esposa está grávida. And when I heard that story, I said, this is beautiful. E quando eu vi essa história, eu pensei, isso é lindo. Our table is a message. As nossas mesas, elas compõem a mensagem. Our tables, what we eat or what we not eat, what we drink and what we not drink, Aquilo que a gente come ou deixa de comer, aquilo que a gente bebe ou deixa de beber, is a silent witness é uma testemunha silenciosa about our deep respect for our holy Creator. sobre o nosso respeito profundo de nosso Criador. What we eat or drink Que nós comemos ou bebemos speak volumes about our relationship with God. fala diretamente sobre o nosso relacionamento com o nosso Deus. This is why Paul is saying, Isso é o porquê Paulo diz: so whether you eat or drink quer comais ou bebais, or whatever you do, ou outra coisa que fizeres, do it fazei to the glory of God. para a glória de Deus. Amen. God Amém. bless you. Amém. Deus abençoe. Let's stand for prayer. Vamos levantar para a oração final. Our Heavenly Father, we want to thank you that you loved us so much, Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por nos amares de forma tão imensa, that you are giving us life, que o Senhor nos deu vida. and through Jesus even life eternal, Através de Cristo podemos receber a vida and eterna. that we can know that we are your children, Por sabermos que somos teus filhos, and that you make us holy because you are holy, que o Senhor nos faz santos porque o Senhor é and santo. that you chose us to have this beautiful relationship with E o you. Senhor nos escolheu para termos esse lindo relacionamento contigo. And thank you that you are teaching us that out of the gratitude and thankfulness from your gift of salvation, Obrigado porque o Senhor está nos ensinando a respondermos baseado na nossa gratidão e pelo presente da salvação, we should follow you and obey. que agora precisamos te seguir e te obedecer. Yes, Lord, more we know you, more we respect you, more we are in awe before you. Pai querido, quanto mais a gente te conhece, quanto mais a gente te respeita, a gente se assombra com o teu And amor. we want to follow E you. nós queremos te seguir baseado nisso. Not that we have to. Não porque somos obrigados a isso. Not that we have to prove to be good. Não porque precisamos provar sermos bons. But because of your great love. Mas por causa de seu grande amor. So we thank you that you are also inviting us that through all what we do, Nós te agradecemos porque o Senhor está nos convidando, and através de also tudo what que we eat fazemos, or what we drink, tudo que bebemos ou comemos, we can give glory to your name. nós podemos dar glórias ao teu nome. And help us that our tables and all our behavior Ajuda-nos a testemunharmos de ti através da nossa mesa, o comportamento, be this silent witness para a fim de que isto possa ser uma testemunha silenciosa, or even vocal witness ou até mesmo uma testemunha vocal, that you are our creator, que o God. Senhor é o nosso Deus Criador. So bless us, Portanto, nos abençoe and we thank you for that in the name e of te Jesus. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amen.